Sabe aquela pessoa que você conhece há muito tempo e que é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, que é gente boa, mas de repente, do nada, algo acontece e bum, ela explode, ela se torna agressiva, se torna irreconhecível. E pouco tempo depois, está tudo bem outra vez. Ou aquela pessoa que ofende, que agride o tempo todo, ela diz que tem o pavio curto, os nervos à flor da pele. Sabe o que é isso? Isso é o corpo de dor. E você tem um, sabia? Todos temos. E o corpo de dor é terrível porque ele é como um parasita, como uma entidade que acaba tomando conta de nós. E quando isso acontece, ele quer criar sofrimento, ou em nós ou no outro. Então, o que é o corpo de dor? Pense comigo. Ao longo da vida, da infância até a fase adulta, todos nós passamos por agressões, por humilhações, por dores, por sofrimentos. E quando essas dores e esses sofrimentos não são encarados e resolvidos como deveriam ser, eles não se dissipam por inteiro. Eles deixam atrás de si vestígios de dor, vestígios de sofrimento. E com o tempo, esses vestígios, essas sobras de dor e de sofrimento, se juntam e formam um campo energético, o corpo de dor, que passa a viver em nós. E a partir de então, ele age como uma entidade com vida própria. Então, o que é o corpo de dor? É um acúmulo de restos de antigas dores emocionais que se alojam no nosso campo energético. E apesar de variar em intensidade de pessoa para pessoa, todos nós temos um corpo de dor. Em algumas pessoas, ele pode estar ativo na maior parte do tempo e noutras dormente, acordando apenas quando alguma provocação ou algum gatilho o desperta. E quando ele desperta, ele quer se alimentar. E a dor, obviamente, não consegue se alimentar de felicidade. Ela quer sofrimento, ela quer negatividade. Ela quer provocar dor no outro ou ela quer criar mais dor em si mesma. O que, no fundo, é a mesma coisa. Então, quando o corpo de dor se volta contra o outro, ele começa a provocar o outro, ele começa a dizer coisas ofensivas, a agredir. Ele quer levar o outro ao limite. E isso, muitas vezes, aciona o gatilho que desperta o corpo de dor do outro, criando brigas, criando dramas, conflitos. E quando, ao invés de se voltar contra o outro, se volta contra si, a voz começa a lembrar de coisas tristes do passado, a relembrar ressentimentos antigos, situações em que fomos humilhados ou desrespeitados, ou sobre o que alguém fez conosco, sobre como ninguém nos valoriza, como ninguém nos ajuda, como ninguém nos respeita. E tudo com o objetivo de criar dor, de criar sofrimento e infelicidade, ou em nós ou no outro. Eu sei. Pode ser assustador descobrir que tem algo em nós desejando dor e sofrimento. E mais que isso, provocando dor e sofrimento. Mas se não fosse por isso, por que nós criaríamos tanta dor e sofrimento? Eu tenho um amigo, por exemplo, que apanhava muito quando criança. Na verdade, dizer que ele apanhava não faz nem justiça ao que ele passou. Porque ele era quase linchado volta e meia. E quando ele cresceu, adulto, ele era uma pessoa
muito boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito inteligente também. Mas o tempo todo ele explodia. Ele se tornava extremamente agressivo e ofensivo. E isso, como você pode imaginar, o prejudicou muito na vida. Primeiro porque ele não crescia profissionalmente. Ele não conseguia parar em lugar algum. Depois ele se juntou com um amigo, abriu uma sociedade, e essa sociedade até cresceu significativamente, mas o sócio cansou do temperamento dele e caiu fora. E aí ele não conseguia ter mais funcionários que quisessem ficar na empresa. Com isso a empresa quebrou e o mesmo aconteceu no casamento. Aliás, o casamento é um lugar onde o corpo de dor se manifesta muito. E a menos que você também tenha um enorme corpo de dor, e aí vira aquela relação de cão e gato, que não é uma relação entre duas pessoas, mas entre dois corpos de dor, que precisam um do outro para se alimentar com o sofrimento. A menos que seja isso, é difícil conviver com uma pessoa com um corpo de dor enorme e bastante ativo. Então, a partir disso, você pode entender que a vida, o desempenho que teremos ou não, é bem mais complexo do que nós imaginamos, ou do que algumas pessoas querem nos fazer acreditar. Existem muitos fatores, muitos elementos envolvidos. Então eu quero que você pense sobre isso, quero que você observe um pouco as suas emoções, os seus pensamentos, a sua dor, o seu sofrimento e principalmente se existem muitos momentos de agressividade na sua vida, onde você deseja sofrer ou você quer que o outro muitas vezes sofra. Observe, isso pode ser o corpo de dor desperto. Isso faz sentido para você ou não? Deixe um comentário aqui embaixo. E se isso faz sentido para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Talvez isso também possa fazer sentido para ela. E se você já me segue há mais tempo, você já sabe. Deixe um hashtag Estou Presente nos comentários para saber que estamos juntos. E estamos juntos.